Hoje é a nossa primeira aula e nós vamos contar com a participação do Gilberto Maringoni, um companheiro querido de São Paulo, e do Roberto Amaral, outro amigo muito querido, porque eles dominam áreas que têm um estreito contato com essa aula inicial. Eu vou iniciar relembrando rapidamente, né, os objetivos desse curso. O primeiro é ofertar conhecimento sobre o processo histórico piauiense em suas múltiplas dimensões. Agora, dando destaque para os aspectos culturais, usualmente mais menosprezados nas análises clássicas sobre processos sociais. E também, certamente, aspecto bem mais complicado, bem mais complexo. O segundo objetivo seria o de empreender um balanço dos estudos, das pesquisas e das análises acerca do Piauí, contando com profissionais de múltiplas áreas do conhecimento. Esse curso é provocativo. O grande objetivo, a rigor, é fomentar, despertar reflexões acerca da situação que vivemos e acerca de nossas perspectivas. Por favor, um rápido parêntese. Assinalem se todos estão ouvindo bem, se a imagem e o som estão chegando corretamente. Certo. Então, vamos continuar. Eu acho que esses objetivos do curso devem ser bem marcados. Isso vai nos acompanhar o tempo todo nessas 30 sessões, né, nessas 30 aulas. Quero dizer aqui a minha sensação de estar voltando a mais de 40 anos atrás. Por que isso? Porque há 40 anos atrás eu estava concluindo o meu doutorado e chegando no Piauí, a convite de meu amigo Felipe Mendes. E mergulhei em tudo no estudo do Piauí, percorri o Piauí de ponta a ponta, me meti em arquivos históricos, entrevistei centenas, talvez milhares de pessoas, em muitas viagens, em dezenas de viagens. E produzi, então, o primeiro ensaio, que hoje é reproduzido, foi reproduzido mais ou menos recentemente, Piauí, Evolução, Realidade e Desenvolvimento. Porque é uma edição nova, né? A Fundação Século publicou isso, se eu não me engano, em 1980. 1980 ou antes disso. Portanto, um retorno. Nos últimos meses, eu peguei todo esse material, todo não, um bocado desse material que eu juntei há 40 anos atrás, reli coisas que eu nem me lembrava mais de ter escrito, reli, procurei ler o máximo possível. É bom silenciar os microfones, né? Procurei ler o máximo possível a literatura nova e, sobretudo, conversar com muitos professores. Eu passo agora ao segundo ponto, a oferecer de forma muito sumária alguns aspectos conceituais e metodológicos do curso, alguns pontos teóricos dos quais nós procuraremos não nos afastar. O primeiro deles é o seguinte: é absolutamente impossível, fútil, parcial, improdutivo e tendente a um viés pobre, compreender a trajetória piauiense à margem da construção do mundo moderno. Quando eu falo em construção do mundo moderno, eu me refiro aos últimos 500 anos de história. O Piauí, a rigor, é fruto disso, dessa expansão colonial, aberta desde 5 séculos atrás, das grandes navegações. Piauí é resultante da expansão do capitalismo ocidental. Perder de vista essa perspectiva é se desencontrar, é embaralhar o caminho da análise. Imaginar que isso aqui está desligado, o mais ermo dos locais, o mais retirado ou distanciado habitante dessas terras, guarda profunda vinculação com o que existe no mundo. A ideia de isolamento é uma ideia falsa. A ideia de desintegração é uma ideia falsa. Nós vamos ver isso ao longo do tempo, com exemplos bem objetivos. Mas esse é um princípio que nos guiará. É uma visão, digamos assim, um pressuposto da análise abrangente que nós pretendemos desenvolver ao longo dos trabalhos.
A segunda, a segunda observação teórica, o pressuposto teórico, é o seguinte: as noções de divisão internacional e nacional do trabalho são aspectos chaves, servem para a explicação desse processo histórico. Dizendo com outras palavras, a organização da economia mundial destina a determinadas áreas espaciais, determinados territórios, né, funções específicas. Elas se integram para cumprir papéis específicos. Essa divisão, ela explica muita coisa, essa divisão internacional e nacional do trabalho explica muita coisa do que pode ser levantado acerca do Piauí. O Narigão já chegou? Beatriz. Gilberto, você está aí? Ele avisou que ia chegar um pouquinho atrasado. Outro princípio. A percepção abrangente e aprofundada do Piauí exige abordar abordagens transversais do processo histórico. Ou seja, nós não vamos pegar uma temática e isolá-la. Nós não vamos pegar um aspecto e analisá-lo de forma abstrata, como se não tivesse profunda conexão, né, com outros aspectos. O diálogo, portanto, interdisciplinar é uma orientação metodológica desse curso. E isso é muito difícil. Aliás, é cada vez mais difícil, porque nos estudos das ciências humanas, desenvolveu-se nas últimas décadas a tendência à fragmentação dos objetos. Então, o historiador que trabalha ignorando completamente a geografia, o clima, a flora, ou então o geógrafo que não percebe a conotação histórica, né, os reflexos do processo histórico, o antropólogo que se liga muito em manifestações de ordem cultural, ignorando, às vezes, a inclusão de uma determinada sociedade ou comunidade dentro de um processo bem mais abrangente, do qual ele, inclusive, é um fruto. Vamos também, o outro aspecto é abandonar a ideia de um estudo seguindo uma rigorosa ordem cronológica. E particularmente, abandonando as noções clássicas de ciclos ou etapas. Acaba um ciclo, começa outro ciclo. Por que abandonar isso? Porque isso foi uma facilidade explicativa que não corresponde aos estudos desenvolvidos, digamos, nos últimos tempos. Isso pertenceu a um passado que foi superado. Inclusive, eu já dissertei sobre isso, já tem isso nos livros que eu escrevi. Eu queria dizer que aqui eu vou usar bastante dois trabalhos. O primeiro é Seca Seculorum, está na bibliografia, que foi publicado em 82. Ele integra a coleção dos clássicos da literatura piauiense, editado pela Academia Piauiense de Letras. Essa obra estará disponível no site do Gabinete de Leitura. Ela está esgotada, né? Seca Seculorum. Então, nós temos uma edição eletrônica aí que todos podem consultar. 1982 foi tido como um estudo pioneiro exatamente pelo esforço que nós fizemos de ter essa visão abrangente. Naquela época não se falava de ecologia, de meio ambiente, dessas coisas. E, imagine, foi em 82. Eu tive a feliz oportunidade de, em Paris, na Sorbonne, ser aluno do René Dumont. Acho que alguns poucos aqui devem lembrar. Foi um dos pioneiros da defesa da ecologia. Foi candidato a presidente da França em diversas ocasiões para marcar a posição. E quando eu cheguei no Brasil, eu vinha com aquelas aulas impressionantes do René Dumont. E, portanto, me beneficiei, sabe, dessa experiência de procurar enxergar processos sociais sempre entrosados com o que passava na natureza. Desde aquela época que eu me distanciei da noção de que haveria uma relação do homem, uma relação clássica, isso estava no marxismo, relação do homem com a natureza. Abandonei isso porque passei a ver o homem como integrante da natureza. Quem enxerga o homem como um ator desligado, desconectado? Não, o homem é a natureza. A diferença é que ele é portador de cultura e que ele consegue interferir mais do que os outros seres vivos, chegando a um ponto de ser, de sua participação ser decisiva. Mas eu não abstraio a condição natural do homem. Eu não tiro o homem do ambiente natural. Ele integra, portanto, a natureza.
Sem me prolongar muito nesse ponto, quero dizer que esse aspecto é, via de regra, ainda muito ignorado. Há uma forma de pensar dominante ainda que enxerga o homem como separado e, portanto, um homem que atua para condicionar, para dominar a natureza, como se isso fosse cabível. Enfim, os ciclos, os ciclos são arbitrários, os ciclos históricos, por exemplo, o ciclo do gado, o ciclo do couro, o ciclo do café, o ciclo do açúcar, né? Da cana-de-açúcar. Né? Por quê? São arbitrários? Porque eles não se desfazem. Quer dizer, há algumas etapas, assim, tipo o ciclo da cana-de-açúcar. Ora, esse ciclo ainda não terminou sequer. Ele teve o seu auge, isso e aquilo, não é superado a partir de uma outra, de uma nova produção. Ele não para, ele não deixa de existir, ele não deixa de atuar. Eu fui aluno de Celso Furtado e, é, e li, sou leitor voraz desses clássicos da interpretação histórica do Brasil. Todos eles mexem com essas histórias de ciclos. E me parece que essa divisão arbitrária ela é empobrecedora. Eu diria, nós vamos verificar isso empiricamente ao longo desse curso. Estou apenas advertindo aqui, no início, de que nós abandonamos essa peça, não raciocinamos o ciclo do couro, não o ciclo do gado, o ciclo do açúcar, o ciclo do café. Nós buscamos uma interação de movimentos ou de tendências muito mais dinâmica. Isso será feito ao longo do curso. Agora, outro aspecto metodológico é o seguinte: tendo em vista a motivação dos alunos, motivação da reflexão, da capacidade reflexiva, todas as aulas aqui apelam para a reflexão, né? Todas as aulas apelam para a reflexão. Portanto, não chegam com verdades assentadas, elas levantam questionamento. Esse é um aspecto metodológico importante nesse curso. Nós vamos levantar questões e, e todas as exposições de cada aula terão como objetivo ajudar a refletir sobre as indagações. Finalmente, uma última explicação. Esse curso não é para especialistas. Esse curso é para um público extremamente diversificado. Nós temos desde estudantes até professores doutores, nós temos economistas, geógrafos, historiadores, engenheiros, enfim, nós temos de tudo. E temos estudantes, bastante estudantes, talvez a maior parte, e, portanto, ele é um curso que cada aula nós vamos procurar introduzir conceitos e explicações terminológicas que para alguns seriam dispensáveis, mas para a maioria não. Portanto, eu peço a paciência dos especialistas quando for o caso de oferecer alguma explicação que já é do seu domínio. Então, vamos desenvolver mais objetivamente. E Maringoni chegou? Nós vamos desenvolver mais objetivamente o primeiro ponto, a ementa da primeira aula, levantando as questões. Vou levantar algumas questões, eu poderia levantar muitas, mas a título de chamamento à reflexão. A primeira delas é a seguinte: o piauiense está livre, o piauiense está livre de uma sensação de fatalidade, de que a vida é assim porque tem que ser. A sociedade vive desse jeito, porque essa é a nossa sina, né, a nossa cruz, enfim. É essa concepção de fatalidade que eu pergunto: isso domina a sociedade? Isso tem influência? Outra pergunta é a seguinte: o piauiense compreende que a sua vida esteja atrelada a uma inserção desfavorável no processo histórico? Ou ele se atribui culpa? Quando eu digo se atribui culpa, por exemplo, há muitas formas de você se atribuir culpa. Uma pergunta elementar, aqui, em Parnaíba, onde eu estou, mas que serviria para o restante do Estado. Quem é o culpado pela decadência da indústria? Ou pela não emergência da indústria? Ou pelas dificuldades do povo? Aí, a explicação mais fácil qual é? Que ocorre na boca de cada um. Nós verificamos cotidianamente. Responsabiliza o político. Ele responsabiliza o político. Isso é revelação de uma dificuldade de percepção de que muita coisa que ocorre aqui não é definida aqui. Decorre de situações, de condições que não dominamos, nós não dominamos.
não seria o piauiense a determinar, por exemplo, que, aqui vai só a título de exemplo, que o desenvolvimento da química industrial nos Estados Unidos, na Alemanha, no século XIX, ou começo do século XX, determinasse a queda de preços da carnaúba, por exemplo, através da invenção de sucedantes, da inovação tecnológica e invenção de sucedantes sintéticos. Não estava no Piauí de deter esse negócio e segurar preços de carnaúba. Portanto, esse é o tipo da condicionante, digamos, externa, que não é um político do Piauí que vai. Agora, caberia ao político, obviamente, encontrar saídas para as circunstâncias que são ditadas de fora para dentro. Isso aqui vai só a título de pequena, de pequena exemplificação. Não vamos explorar isso, vai chegar o momento do curso em que nós vamos explorar isso mais a fundo. Outra provocação. Nosso modelo agrícola deve ser repensado em profundidade? Quando eu falo de nosso modelo agrícola, eu não estou ignorando essa grande novidade, que é a monocultura para exportação. Piauí, o PIB do Piauí, o produto interno do Piauí, depende um bocado da produção de soja para vender para o exterior, né? Soja, milho. Não estou ignorando isso. Quando eu falo em modelo agrícola, eu falo de uma forma de apropriação e de produção da agricultura. E, nesse sentido, já faço aqui uma provocação também, por mais moderna que seja essa agricultura, ela rompe com os fundamentos da velha agricultura ou da agropecuária, surgida há mais de 200 anos, na expansão pecuarista. Quer dizer, naquela época havia sentido produzir para os outros comer. E hoje, a produção não tem o mesmo sentido, produz-se para o outro comer, para o estrangeiro comer, produz-se para exportação. Vai aí essa, essa, mas esse ponto de reflexão. A monocultura para exportação é compatível com o desenvolvimento inclusivo, ou seja, com a oferta de chances, de oportunidade, de bem viver para a maioria? Fica mais um ponto de interrogação, um ponto de reflexão a ser desenvolvido ao longo do curso. Nós vamos, inclusive, ter aulas específicas sobre isso. Finalmente, aqui um ponto que o Roberto Amaral ficou particularmente de explorar, que é o seguinte: sem um projeto nacional de desenvolvimento, é possível pensar numa saída ou numa perspectiva promissora para o desenvolvimento social e econômico do Piauí? Nós podemos aqui, digamos assim, nos afastar de condicionantes nacionais? Dito de outra forma, o impacto da ausência de um projeto nacional de desenvolvimento não interfere diretamente em nosso destino? Então, são as provocações que eu teria a fazer nessa primeira aula, as perguntas que chamam a reflexão, e agora eu passo a expor, né, as primeiras colocações. Nós surgimos, o Piauí surgiu, desde a colonização, como fornecedores de proteína animal para alimentar o Brasil, que, por sua vez, tinha como centro da sua economia a produção açucareira. Não queremos, tá, buscar a interpretação do Piauí à margem da produção açucareira. O açúcar foi determinante. O que era o açúcar? Por que a sua importância? O açúcar justificou os movimentos transnacionais mais radicais da história, que foi o translado de populações africanas sob a condição de escravidão para um outro continente, atravessar um oceano, trazendo gente escravizada. E o açúcar foi responsável por riquezas astronômicas, riquezas construídas ao longo do tempo. Interessante verificar como o Celso Furtado enxergou a importância disso e boa parte dos seus escritos, da sua elaboração teórica, inclusive da sua tese de doutorado, já, sabe, revelou, incluiu com grande relevância essa produção açucareira. Nós fomos o que fomos, um bocado em decorrência do que se passou no Recôncavo Baiano e na Zona da Mata.
Lá na frente, nós vamos usar um livro, um livro que eu considero a principal obra em torno dessa produção açucareira, que foi, inclusive, de um brasilianista, um americano. Eu usei esse livro por muito tempo, quando eu dava aula no programa de pós-graduação de Sociologia da UFC, Stuart B. Schwartz. Para não atrapalhar muito, eu vou evitar de falar desse livro agora. Mas, desde logo, deixo aqui assinalado. Veja a condição. O Brasil, o Piauí, produzia para alimentar a sociedade açucareira. Ou seja, ele era suporte da produção da grande empresa multinacional instalada na costa brasileira. Nasce, portanto, com uma posição subalterna do ponto de vista econômico. Ele está subordinado. O gado piauiense tinha sentido, tinha valor, porque havia grandes contingentes reunidos para produzir açúcar. Do contrário, o gado piauiense, o que fazer? O que fazer com o gado? Eu costumo tratar o Piauí como terra dos vaqueiros. Né? Terra dos vaqueiros. Isso marca profundamente a nossa emergência como sociedade. Os primeiros ocupantes faziam o quê aqui, exatamente? O que eles tinham para fazer? Produzir gado. E em condições quase extrativistas. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, porque me parece, isso eu escrevi há 40 anos, mas eu reafirmo hoje, com mais convicção ainda, e parece que compreender a nossa sociedade e aprofundar passa pelo aprofundamento das características da criação extensiva de gado bovino. Quem quiser compreender o Piauí tem que mergulhar no mundo dos vaqueiros. Quem quiser perceber a cultura, o jeito de ser, a forma de ser relacionado, até a linguagem do piauiense, quem quiser perceber, de fato, como se deu a ocupação territorial, porque porque houve vazios e houve densidade demográfica. Por quê? Porque determinadas áreas foram mais profundamente atingidas do ponto de vista da cobertura florestal e outras mais preservadas. Quais os impactos da criação extensiva de gado sobre o ambiente natural? Tudo isso me parece de extrema relevância. O que sobrou do mundo dos vaqueiros? Ele sumiu, ele desapareceu, a forma de pensar, de sentir, de se comunicar, de se reproduzir politicamente. Portanto, o mundo dos vaqueiros é chave explicativa para a compreensão de nossa realidade. Eu quero ir concluindo já, para abrir os questionamentos. Se meus colegas tiverem chegado, eles falarão, se não, poderão se manifestar em outra ocasião. Todos dois estavam em compromisso, né? Tanto o Maringoni como o Roberto Amaral, e concederam aí, tempo para falar aqui, mas às vezes podem não ter conseguido. O Amaral, inclusive, estava agora mesmo num ato político importante lá no Rio de Janeiro. Ele disse que saiu mais cedo para estar aqui presente. Né? A questão é a seguinte: nós fomos produtores de alimento essencial para esse país, para a emergência desse país, e éramos bem nutridos. O Piauí não faltava comida. O Piauí era farto em recursos de sobrevivência humana. Essa afirmação não é uma afirmação à toa. Não é por acaso que nós temos aqui a presença comprovada, a presença humana mais antiga da América do Sul, a Serra da Capivara. Não é à toa que aqui se concentravam índios, tribos, povos nativos, com uma forte densidade. Não é à toa também que o ocupante europeu conseguiu penetrar e sobreviver. Nós tínhamos recursos naturais abundantes, terras férteis, que produziam o chamado legume de preferência, legume natural de preferência dos bovinos, e nós tínhamos também uma fartura de água que nada tinha a ver com todo esse espaço interiorano afastado do litoral. Quando eu digo afastado do litoral, é porque no litoral predominava uma zona úmida, com vegetação densa, a zona da Mata Atlântica, e afastava-se um pouco e entrava-se no semiárido, que é um imenso espaço. Esse semiárido, interessante, em alguns locais do Nordeste, ele chega quase até a costa do Rio Grande do Sul, a distância, desculpe, do Rio Grande do Norte,
A distância entre o semiárido e o mar é irrisória, é muito pequena. É questão de alguns quilômetros, poucos quilômetros. Não há mata litorânea. Então, é, o que nós temos, nós vamos ter a próxima aula mais sobre esses aspectos geomorfológicos, de cobertura vegetal, climático, né? Vamos trazer mais elementos sobre isso. Hoje eu quero deixar bem marcante, bem marcado, esse aspecto fundamental. O Piauí foi terra dos vaqueiros. E nutriu, vejam bem, nutriu o Brasil, assim também como foi espaço de sobrevivência das populações afetadas pelas estiagens prolongadas. Isso está no meu livro Seca Seculorum, publicado em 1982, que eu já mencionei, que vai ficar à discussão depois. Não faltava comida no Piauí. Ninguém falava em seca no Piauí. A seca veio em decorrência da expansão dessa população que densificou aqui a sociedade produtora, enfim, a, e a produção no século XVIII. Desculpa, no século XIX. No século XVIII não se falava em crise. Vai se falar em crise apenas no século XIX. É uma afirmação que eu estou fazendo, apoiada em documentação. A coisa talvez mais relevante desse trabalho que eu publiquei, meu querido companheiro Geraldo Borges, Seca Seculorum, tenha sido essa, que nós resumimos com o nome de um capítulo. O drama vinha de fora. É a crise da pecuária extensiva no semiárido que leva o Piauí a densificar a sua população. E essa crise intensifica as demandas sobre a terra e, inclusive, impulsiona a agricultura. Antes, a agricultura era irrisória. Por que era irrisória? Porque não dava para vender o que se produzia aí. Não tinha valor. A produção agrícola era de consumo puramente familiar, de consumo local. Ninguém imaginava levar de um lugar para outro produtos vegetais da alimentação cotidiana, que era, aliás, complementada fartamente com os já mencionados recursos naturais. Ainda não foi feito, pelo menos de meu conhecimento, espero que os biólogos, que por acaso me escutem, ou que leiam o que nós estamos escrevendo, eles se interessem pela história da natureza piauiense. Ao que me consta, a imensa maioria dos recursos alimentares do passado, naturais, deixaram de existir. Essa contabilidade já foi feita para o caso cearense, foi feita pelo Tomás Pompeu Sobrinho, escritor do século XIX, quando ele constatou que 150 produtos alimentares naturais tinham sumido, tinham desaparecido. No século XIX já veio registrado, enquanto ele tratava como produtos exóticos, isso que hoje nós consideramos como produtos naturais. Ninguém se lembra que a manga e o coco sejam exóticos, não são naturais, não são daqui. Aqui eu quero lembrar a última visita que eu fiz ao Geraldinho, ao Geraldo Borges. Geraldo é uma pessoa de altíssima sensibilidade, meu poeta, e quando eu entrei na casa dele, eu perguntei, aqui ainda tem tapioca com coco? Aí ele respondeu, é com coco ou com coco da praia? Você vê a ligação, né? A tapioca com coco era coco babaçu. O coco da praia é uma coisa que aparece depois, da era do supermercado. E ele já desvalorizava a tapioca com coco babaçu. Pois não tinha tapioca com coco babaçu? Eu tomei café com tapioca com coco babaçu. E a distinção é bem feita, coco babaçu. O outro é um produto que chegou. O coco da praia, esse que nós... Enfim, nós temos o seguinte fenômeno. Produzimos alimento para alimentar o Brasil e hoje compramos tudo de fora. Como explicar isso? De uma forma mais séria, de uma forma mais convincente, menos trêfega, menos trêfega. Explicações superficiais não cabem para problemas tão tensos, tão complexos. Essa é a primeira intervenção que eu teria a fazer e concluo dizendo o seguinte: como agir de sorte a alterar essa realidade, a produzirmos para garantir boa alimentação para todos? Essa é uma questão, inclusive, política fundamental que não me consta ser contemplada pela,
pelo planejamento governamental, até onde eu conheço, no século XIX e no início, nessas primeiras décadas do século, desculpa, século XX, nessas primeiras décadas do século XX. Essa é a minha afirmação final. O Marangoni chegou, Beatriz? Marangoni não chegou, certamente terá a ocasião de falar. Foi passado, aliás, o link para ele? Foi, né? E com Roberto Amaral também? Roberto Amaral não chegou ainda. Então vamos abrir aqui para as intervenções de todos. Por favor, quem quiser se manifestar, colocar questões, oferecer opiniões. Alguém se manifesta? Alguém tem alguma pergunta, Beatriz? Não tem nenhuma pergunta. Todo mundo pensando aí, todo mundo refletindo, né? Bom, então eu vou tentar fazer aqui, cumprir aqui o papel que os meus colegas que deveriam estar aqui, eles se manifestariam, né? Que é o seguinte: o Marangoni, para mim, hoje é o melhor professor de relações internacionais do Brasil. É a pessoa que pensa, está mais atenta à mudança da ordem mundial. E eu dialogo com ele com muita frequência e sistematicamente, nos encontramos semanalmente para conversar exatamente essa coisa. A questão é: qual é a posição do Brasil nesse momento de transição da ordem mundial? E como isso pode afetar a vida dos brasileiros e pode afetar aqui o nosso Piauí? É impressionante, mas não me consta que essa questão tão relevante afete o debate político. Aqui agora, enfim, o confronto político, o confronto de ideias, o confronto programático, parece ignorar isso. No entanto, a relação é muito estreita. A relação da, da ordem internacional em transição é muito estreita com a nossa vida, com o que está nos afetando e que pode ser determinante para o nosso futuro. Quando eu falo em transição de ordem mundial, eu estou dizendo o seguinte: quem mandava, que era a Europa, os Estados Unidos, usualmente tidos como mundo ocidental, perde em relevância sobre todos os aspectos. Me refiro aqui à economia, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à capacidade militar, enfim, a todos aqueles ingredientes que conformam o poder internacional. Esse mundo ocidental ditou regras ao longo dos séculos. A última grande mudança de ordem foi finalizada com a Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica definiu que a potência hegemônica seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, conformou, dos Estados Unidos vieram aquilo que organiza, a rigor, as relações internacionais. Os conceitos, as leis, os princípios, as normas, os regulamentos, os intercâmbios, tudo isso foi ditado. Até a forma de produzir foi ditada. Exemplificando aqui, apenas exemplificando, porque nós vamos explorar isso lá na frente, há 40, 50 anos atrás, quem orientava os princípios do planejamento do Piauí? Conversei muito com o Felipe Mendes recentemente. Havia uma autoridade no planejamento, era o Banco Mundial. E na época, eu era desconfiado em relação ao Banco Mundial. Mas eu não conhecia, não tinha estudo, né, capaz de dar conta disso, né? Foi depois que eu me aprofundei no estudo desse banco e vi que se trata de uma instituição de natureza militar, de concepção militar. Suas estratégias foram afetadas por McNamara, um homem de Estado que definiu um bocado da política externa dos Estados Unidos. O Banco Mundial, tive a honra de orientar alguns doutorados, teses de doutorado, e particularmente de Mônica Martins, que nos falará sobre isso depois. Aqui eu estou exemplificando como a ordem mundial nos afetou. Diria o que era bom, o que era correto, o que era, né? E foi desde sempre, com algumas nuances, com algumas mudanças. Uma dessas mudanças, estava registrando, foi quando a Inglaterra perdeu, a Europa perdeu
relevância diante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e que montou todo um esquema de intervenção. Ilustrei aqui com o caso do Banco Mundial, mas poderia ilustrar com diversas outras instituições, né, que definiam quem é quem. Pois bem, isso tudo está mudando. Está mudando, e como vai ser a posição do Brasil, como o Brasil se situa diante disso. O Maringoni está afinadíssimo para falar sobre isso, acompanha toda a montagem dos BRICS, toda essa disputa que ocorre na América do Sul, ele é especializado em América Latina, revelando como o poder hegemônico interfere nessas nossas condições, inclusive nas condições governamentais. A coisa mais visível hoje, o confronto, o conflito, o mal-estar, a tensão mais sentida hoje ocorre na Venezuela, que é um país aí que há 20 anos atrás resolveu desobedecer, não cumprir ordens, e iniciou um processo de mudança. Não estou dizendo aqui não estou aqui fazendo o elogio do governo venezuelano, mas que desafiaram essa ordem, e que hoje abre-se, a tensão continua, e abre-se possibilidade de, inclusive, conflito na América do Sul, guerra, falando, conflito sangrento na América do Sul. Pois bem, o impacto sobre a nossa vida dessa mudança de ordem, ele é completo. Ele atinge o que nós, às vezes, nem percebemos, tais como os valores. Toda mudança de ordem mundial é acompanhada por uma intensa luta de valores. Valores que é bom, que é certo, que é bonito, que é errado, que deve ser reprimido. Se você olhar para a vida de hoje, o nosso cotidiano, nós vamos estar diante de uma série de mudanças comportamentais, fáceis de verificar. E vamos estar também diante de um grande embate entre forças mudancistas e forças conservadoras. Sendo que, na minha forma de pensar, os conservadores pintam, querem parecer os renovadores, com o chamado discurso antissistema. Acho que no Brasil, o exemplo acabado disso foi o ex-presidente Bolsonaro, que surgiu como grande novidade. Um homem, sabe, indócil em relação ao sistema estabelecido, e capaz de... Antes nós já tínhamos um pretenso renovador, antes disso, tinha aparecido um pretenso renovador, prometendo mudar tudo, que era o Collor de Mello. Depois houve uma, uma certa redução desse discurso de mudança conservadora, mas agora ele está a pleno vapor. Enxergar nossas possibilidades é enxergar como nós vamos nos situar nesse mundo. Essa é uma temática que eu às vezes eu fico querendo falar disso, mas não quero substituir meu amigo, meu parceiro Maringoni, que vai se desdobrar sobre isso em uma outra oportunidade, já que é o que tudo indica, ele não vai aparecer hoje. Ao mesmo tempo, aqui eu vou adiantando a exposição que o Amaral tinha ficado de fazer. Como todos sabem, Amaral é um grande pensador brasileiro, mais respeitado, um homem muito experiente, intelectual de vasta cultura, e agarrado na luta por ideias, de uma forma bem contundente. Amaral foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil a desfraldar uma bandeira realmente corrosiva para a dominação interna, a distribuição de poder no Brasil e distribuição de possibilidades de desenvolvimento. Quando ministro da Ciência e Tecnologia, Amaral desfraldou a bandeira da descentralização da produção científica e tecnológica. O seu objetivo era fazer com que todo o território brasileiro se capacitasse nessa matéria. Reduzir a concentração sudestina, a concentração paulista. Porque ele acreditava, como nós acreditamos, né? E sem esse desenvolvimento, falar de desenvolvimento científico e tecnológico, falar de uma transformação bem fazer, já é pura demagogia. Nós não poderemos jamais oferecer melhores condições de vida e mesmo a compreensão básica do processo histórico sem o desenvolvimento científico e tecnológico, sem a inovação. Daí o Amaral ter se preparado para dissertar hoje sobre as condições que se colocam para o desenvolvimento regional, né, diante da atual
orientação para a política científica e tecnológica. Aqui eu entrei um pouco, anunciei um pouco as intervenções dos meus colegas, aguardando que vocês levantem questões. Não apareceu ainda nenhuma questão? Meu Deus! Digam pelo menos se eu falei besteira, se eu estou enchendo o saco. Ótimo, tem uma pergunta, a Bia está dizendo. Por favor, Bia. Essa ideia de ciclo econômico seria apenas prático ou teria razão a mais de ser? Obrigado, Thaís. Acho que é fácil dar aula quando você delimita ciclos, aí você prende a reflexão a um determinado esquema. Não há dúvida que o aspecto didático, mas é o aspecto também do esforço interpretativo, Thaís. Você simplifica, você passa. Por que que isso é inconsistente, empobrece? Olha, o ciclo do gado, a rigor, demorou o tempo todo. Talvez agora a gente possa começar a falar que esse tal ciclo esteja se encerrando, posto que a produção extensiva hoje é absolutamente rentável e não procede mais. Nós, inclusive, comemos carne produzida aí no Pará, Tocantins, e fora do Piauí, carne bovina. Assim também como bebemos leite aqui no Piauí, bebemos leite no Rio Grande do Sul, de Minas, do Ceará também. Então, hoje nós podemos dizer, mas isso é um fenômeno recente, muito recente. Nós tivemos, paralelamente à emergência da urbanização, nós tivemos a continuidade do ciclo do gado. E, ao mesmo tempo, sabe quando o açúcar vai perder em importância? É no começo do século XX, é o que demonstra o livro do Schwartz que eu mencionei. Tudo bem, a competição com o açúcar caribenho, o açúcar do Nordeste brasileiro, com o açúcar caribenho, ela ocorre no século XIX, né? Mas a produção de açúcar continua existindo e os senhores de engenho continuam pontificando em termos sociais e políticos, que o diga Gilberto Freire. Como se falar, comentando os textos do Celso Furtado nos meus cursos, eu dizia o seguinte: eu fui um aluno temporário de Celso Furtado. Tive algumas aulas com ele no IA10. Né? Aliás, a viúva dele até me perguntou outro dia, a Rosa Freire, conversando sobre isso. Eu tive mais contato com um assistente dele, com o Pierre Salamar, que morreu há 2 meses atrás. Então, a ideia do Celso Furtado era muito voltada, digamos, os seus parâmetros eram voltados para o valor de exportação. Valor de exportação, o volume de exportação. Enquanto que eu achava que uma análise mais rica desse processo econômico tinha que levar em conta o valor da alimentação, da produção, do consumo interno. Fosse acreditado mais valor ao consumo interno, talvez esse ciclo, as coisas se acabando assim, cronologicamente, não tivesse sido tão marcante na sociedade brasileira. Ciclo do ouro. Quando é que o Brasil deixou de estourar? Né? Ciclo da borracha. Ainda hoje, né? Estou assistindo a aula aqui. Ainda hoje nós temos exportação de borracha. Por aí vai, né? Pois não. Agora, antes de passar para outra pergunta, eu queria pedir a você, até aí, que aguarde um pouco, porque nós vamos falar, nós temos aula, vocês receberam o programa, nós teremos aula específica sobre o que ocorreu com a pecuária extensiva piauiense. A outra pergunta, Beatriz, por favor. E podemos pensar no processo de emancipação do Piauí e a posição que ele ocupa no contexto atual? Da posição da fome, certamente do impacto da fome. Olha, se nós fizermos uma comparação histórica, a fome, ela não atinge, não é mais o mesmo fenômeno impactante que atingiu a humanidade ao longo do tempo. A fome foi persistentemente reduzida, porque não justifica mais, por exemplo, aquela transferência brutal de população rigorosamente faminta da Europa para cá. Né? Outra, nós não, seria inimaginável nós recebemos, como recebemos no passado, centenas de milhares de pessoas morrendo de fome, em particular cearense.
Ceará não sobreviveria sem o Piauí. O Piauí foi sempre o refúgio, o amparo do Ceará. Eu costumo dizer o seguinte, que quando o cearense fala mal do Piauí é porque o ser humano gosta de cuspir no prato que comeu. Mas um mínimo de conhecimento mostrará que a sociedade cearense, a economia do Ceará, sem esse amparo aqui, nessa zona úmida, que constitui o nosso Vale do Parnaíba, seria impensável. A conversa seria outra. Hoje, a produção de alimentos é superior à nossa capacidade de consumo. E falo em termos de Brasil. E a possibilidade de deslocamento dessa produção é também é outra, completamente diferente. O que explica a fome hoje é a distribuição de renda, não é a falta de alimento. A distribuição de renda, a concentração da riqueza e, sobretudo, a inoperância governamental em termos de oferecer condições de trabalho e de vida digna. É assim que eu penso sobre essa questão da fome. Acho que esses programas são relevantíssimos, né? Programas sociais, Fome Zero, essa assistência social, essas compensações, elas são fundamentais para que não haja degradação do tecido social. Mas elas carecem de, de algo mais sólido. Né? Se pode ficar apoiando-se em coisas assim, porque isso é sazonal, que eu acho sazonal no sentido que algum Bolsonaro, algum doido aí pode chegar e simplesmente cortar, né? Além do que não tem justificativa. Nós não produzirmos e garantirmos comida para todo mundo. Nós temos as melhores condições do mundo nesse sentido. E a nossa produção pode ser muito bem diversificada. Nós temos de tudo aqui para produzir o que nós precisamos. O que nós não temos são políticas de amparo objetivo à produção de alimentos no Piauí para o Piauí. Esse é um fenômeno chocante. Como é irracional a distribuição de alimentos no Brasil. Parece piada, mas o último assado de panela que eu preparei na minha casa, eu temperei com folha de louro de Uberlândia. Eu olhava, eu passei no supermercado e fui comprar condimento. Eu digo, meu Deus do céu, essa carne que eu estou preparando aqui, ela veio do Pará. Né? O boi veio do Pará. E até a folha de louro que a gente arrancava no quintal, ela veio de Uberlândia. Né? Você entra nos supermercados do Piauí, o que tem de produção local? Nada. Como é que a terra dos vaqueiros nunca produziu um pingo de leite condensado? Sabe? Um pingo de leite em pó, onde já se viu? O que é que entrava a nossa industrialização? A agroindústria, sabe? O processamento de alimentos. Não há explicação fácil para isso. Você fala de fome, né? Mas a fome é resultante, inclusive, dessa incapacidade hoje existente de produzir a diversidade básica que a vida, sabe, que a vida precisa, que a vida humana precisa. Mais alguma pergunta? Beatriz? Jaqueline? Salve, Jaqueline. Boa noite, professor Manuel Domingos, tudo bem? Que prazer lhe rever. Há quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Eu queria comentar aqui da alegria de poder, finalmente, ter a alegria de ter aulas com você, né? E queria, já antes que algum aventureiro queira tomar posse, convidar você para que a gente tente editar o seu livro, reeditar seu livro, Seca Século Ouro, pela Universidade Federal do Piauí. Eu não sei se você teria interesse, mas nós queremos, acho que tem algumas pessoas aqui também, queremos inaugurar uma nova gestão na Universidade Federal do Piauí, mais democrática, e gostaríamos de poder ter a honra de reeditar seu livro. E podemos conversar sobre isso num outro momento, não sei se é o momento da aula, até lhe peço desculpa se não for o momento adequado, mas eu gostaria de poder conversar depois com você sobre esse assunto. Seria uma grande alegria para a Universidade Federal do Piauí. E uma grande honra para mim, Jaqueline. Ela teve uma edição desse livro pela Academia Piauiense de Letras, mas não é uma edição de ampla circulação. É uma honra porque trabalho escrito já há tanto tempo, né? Eu não vou alterar nada do que está escrito, mas me parece que caberia algumas páginas como explicação inicial acerca das condições em que
do trabalho, desse o trabalho foi produzido. Mas será uma grande honra, inclusive, aprofundar essas discussões. Eu lembro que Dalton Macambira está aqui na sala, né? Está aí no Dalton, né? O Dalton manuseou recentemente esse livro também, né? Estamos aqui, Manel, com muita alegria e satisfação. Um abraço, Jaqueline. Pronto, Dalton, podemos então iniciar tratativas para essa reedição com muita alegria para a Universidade Federal do Piauí. A gente pretende retomar isso com a participação da editora novamente em feiras de livro, né, e trazer, né, a editora de novo para o patamar que até melhor do que ela já esteve, né? Nós tivemos prêmio Jabuti ainda antes do Jabuti acadêmico e pretendemos trazê-la de novo para um patamar sério, com um conselho editorial sério. E será uma honra editar esse livro e lançar na universidade em grande estilo, como você é merecedor. Excelente ideia. Que bom. Algum questionamento, alguma observação, alguma complementação? Só que eu estou gostando muito dos meandros sobre os vaqueiros, né? Eu tenho o seu livro, né? O que os filhos dos vaqueiros me contaram, acho que é isso, os netos, não sei. Mas eu gosto muito desses meandros do vaqueiro. Meu pai foi vaqueiro também, além de comerciante. Meu avô foi tirador de cera e também comerciante pela Parnaíba, comerciante de cera, trazendo para Campo Maior. E esse detalhamento, quando você fala da fartura que teve no Piauí, né? Já o meu pai foi retirante, vindo do Maranhão, né? Em busca desse oásis que foi o Piauí, né? Os ancestrais todos vindos em busca de uma economia melhor para o que os netos vaqueiros me contaram. Então, você começa a identificar na família, na própria família, esses dados históricos advindos, né? Por que ainda pequena, meu pai já trabalhando na Secretaria de Fazenda, eu ainda encontrava aquele surrão, né? Aquela roupa de vaqueiro, né? Por que eu encontrava tantas ferramentas de trabalho? Né? E você contando, resgatando essas histórias todas e costurando com os aspectos econômicos, né? A gente vai revivendo histórias que a gente não viu, né? Que viu nos livros e viu no contexto familiar. Muito bom. Obrigada, foi só um comentário. Ótimo. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Boa noite, Manuel Domingos. Boa noite. É o Carlos Pontes. Salve, Carlos. Prazer. Pois é, uma alegria escutar nesse momento inicial do seu curso, né? E tentando aqui me situar e me colocar diante das perspectivas. E você mencionou o Ceará, né? Uma terra da qual você conhece tão bem também, né? E eu abriria aqui somente uma... Alô? Pois não, Carlos, estamos me ouvindo. Né? Eu recomendaria, se fosse possível, que as pessoas lessem um pouco o Antônio Salles, da minha terra, do Ceará, um livro chamado Aves de Arribação. Você tem toda a razão quando se refere o cearense retirante, o cearense faminto, magrelo, nós que somos os cabeçudos do Nordeste, né? Mas o Ceará que o Antônio Salles se refere, da qual o Raquel de Queiroz fez um belo comentário, uma espécie de um preâmbulo, é que ficasse claro que houve também situações esporádicas do Ceará. Nós não tivemos somente retirante cearense, é bom que fique muito claro sobre isso, né? E eu não concordei quando você disse que o Ceará não existiria sem o Piauí. Eu não concordo com isso. O cearense é um lutador, sabe? E nós transformamos o Ceará num lugar progressista. A minha região, que é Juazeiro do Norte representa o interior do Nordeste brasileiro. Eu me orgulho profundamente daquele oásis, daquela região da qual a gente respeita os remanescentes, desde os índios cariris até outros mais. Então, acertadamente, você é um professor universitário, você tem bagagem para constituir esse comentário, mas eu só pediria uma ponderação que nós cearenses, nós não somos o símbolo do faminto, da miséria absoluta. Nós transformamos. Hoje nós somos um Estado progressista, porque foi através do trabalho, da perseverança do cearense. Então, assim, só ilustrando aqui, né? Eu pediria, Domingos, não somente a você, como a quem está ouvindo, né? E não peço encarecidamente, porque o cearense hoje não precisa pedir favores, né? Se houve o que houve, o flagelo que houve, nós tivemos flagelo no Piauí, Pernambuco, Bahia, Sergipe, tivemos no Nordeste brasileiro. Se você é um homem estudioso, você é um homem que tem uma ampla leitura sobre tudo isso, né? Então, eu pediria que nós não sofrêssemos mais. Eu sou um cearense bairrista, eu valorizo muito o meu Ceará e não gosto que fale mal, que nós sejamos apenas simbolicamente um estado de famintos e da mais absoluta miséria possível. Então, assim, viva o Ceará, viva um estado progressista, que se não foi possível a gente fazer agricultura e pecuária, porque o clima árido não permitiu, mas nós partimos para o comércio e para a indústria. Então a gente se orgulha da luta do cearense. Se o cearense não tem recurso, ele vai vender siriguela na beira da estrada, ele vai vender pitomba na beira da estrada, mas ele faz disso um objeto de sua dignidade
Eu digo isso porque meu pai, morando ali na região do Assaré, meu pai veio a calçar um sapato pela primeira vez aos 20 anos de idade, tornou-se um comerciante, tornou-se um joalheiro, através de uma luta muito, muito ferrenha, tá certo? Então, eu pedi a palavra aqui somente para dizer o seguinte: o Ceará merece respeito, tá certo? Mais absoluto respeito, porque ele por si só, o cearense mudou todo um cenário macabro, todo um cenário sinistro. O que pouca gente conhece é que o Ceará existiu antes da seca do 15, narrado pela dona Raquel de Queiroz. O Ceará também já foi verdejante, já foi próspero e voltou a ser agora através de uma grande luta. Então, Manuel, obrigado por seus comentários, inclusive outros comentários com relação ao Piauí. Eu moro aqui há 14 anos e percebo que o estado do Piauí merece muito apoio, o maior possível ou o melhor possível. Eu sinto que aqui é um estado estagnado, né? E é uma pena, porque a cidade de Parnaíba é uma cidade que tem uma história fabulosa, uma história que merece respeito, uma história de referência mesmo, né? Mas que para isso é preciso que haja muita luta, a mais absoluta luta para que se mude. Ninguém pode mudar a realidade de qualquer sociedade esperando que essa realidade venha, assim como caindo, né, alguma coisa do céu, né? É isso. Obrigado pelo espaço para falar. E eu espero, assim, aproveitar bastante esse curso, porque sei que está sendo proferido por uma pessoa da sua envergadura, da qual eu respeito muito, né? E vamos adiante, tá bom? Obrigado. E é isso. Obrigado a você, Carlos, né? Me desculpe se eu feri a sua Não, suscetibilidade. Por favor, Carlos, agora. É porque eu não gosto de ficar Por favor, Carlos. retido dentro de mim. Sim, pode Por falar. favor, Carlos. Pode falar. Eu agradeço a sua manifestação. Eu espero que essas suscetibilidades, digamos, como aflorou aí não predomine ao longo desse curso, porque a afirmação que eu fiz é a seguinte: estava inclusive nos princípios teóricos, desde o início. Não dá para você analisar o que se passa numa determinada região sem observar o conjunto. É inexplicável o Brasil sem colocá-lo no mundo. É inexplicável o Piauí sem colocá-lo no ambiente mais ampliado do Brasil. Beatriz, por favor, silencia aí o que está vendo ruído. É impossível, é explicação vazia. É inexplicável. Aqui, se tiver algum paulista, me perdoe, mas a indústria paulista não seria explicada sem um extrativismo vegetal que produziu divisas em grande volume para o Brasil. Essas divisas chegavam, está no livro do Céu Deputado. Essas divisas eram obtidas, divisa, como todo mundo sabe, a moeda estrangeira, e essas divisas eram usadas para a compra do maquinário indispensável à industrialização de São Paulo. Portanto, a própria industrialização de São Paulo não se explicaria sem essa relação com o Nordeste. Eu espero que nenhum paulista fique zangado comigo, né? Ou fique achando que eu estou falando mal de São Paulo, né? Mas sem negar isso, sem analisar objetivamente isso, inclusive tal como consta nos livros, aí nós não vamos à frente. Eu queria relatar também aqui a análise objetiva dos processos sociais não podem ser feitas na pretensão de diminuir, manchar a imagem de isso, daquilo. Não existe isso não tem sentido. O que nós precisamos é analisar o processo histórico de forma objetiva. Nós podemos negar, por exemplo, que metade da população do Ceará morreu em 1877. Nós podemos negar que esse foi a maior tragédia da história do Brasil. Quando eu estava assistindo agora o drama em São Paulo, sabe? O drama do Rio Grande do Sul, né? O drama dos gaúchos, eu ficava imaginando, até comecei a escrever a respeito, mas terminei não concluindo. Eu disse, meu Deus, que memória curta. Todo mundo dizendo, a maior tragédia do Brasil, a maior tragédia do Brasil. Conversa. A maior tragédia do Brasil ocorreu no semiárido nordestino, em particular no Ceará. No conjunto, foi em torno de... As estatísticas são absolutamente fantasiosas, né? Variam muito. Mas teriam morrido 700 mil pessoas, das quais 500 mil seriam cearenses. E um bocado de gente salvou-se aqui, assim como também no Maranhão. Chegavam sem forças para ultrapassar essa faixa e chegar até na umidade amazônica. Essa grande avenida que tem em Teresina, a Avenida Frei Serafim, todo mundo conhece. E essa igreja, que é um monumento, eu sempre defendi com o prefeito Alferraz, desde aquela época. Não sei se o César Forte está nos acompanhando aqui, mas eu defendia com o UOL a seguinte ideia. Eu digo César porque o César foi secretário de planejamento do UOL.
Eu sempre defendia que naquela avenida deveria se ter um monumento ao retirante, uma homenagem ao retirante. Porque aquela igreja, ela foi construída por retirantes da seca que não tinham o que comer, ficavam lá. E o Frei Serafim de Catânia conseguiu mobilizar a sociedade teresinense para trazer alimento, para que aquela quantidade impressionante de pessoas paradas, né, tivesse alguma coisa para fazer. Eles foi arranjando algum serviço de forma a dignificar os nossos irmãos retirantes da seca. Essa é a história, né? A igreja de São Benedito é fruto de um drama, como, aliás, as grandes igrejas europeias são também frutos de dramas, porque aquela riqueza, aquela exibição toda reflete a, a exploração sem dó nem piedade feita pelo europeu em suas colônias, né? Particularmente nas colônias latino-americanas. Isso, não estou comparando o colonizador europeu com o cearense, com o piauiense, não, mas eu estou dizendo, essa igreja tem esse sentido. Aquela igreja, quando eu passo por aquela igreja, eu me lembro dos retirantes da seca. E quando eu vou diante de qualquer grande catedral europeia, eu sinto lá o peso do escravismo e das guerras coloniais. Aqui não estou querendo agir com preconceito contra o europeu, né? Se trata de sistemas econômicos, cara. Figuras humanas. Eu estou me reportando a sistemas econômicos. Não dá para compreender a pecuária cearense sem as manchas verdes da zona da Mata Atlântica. Não dá para compreender a pecuária cearense sem a grande mancha verde, que era o refrigério. Periodicamente, todo o gado vinha, era transportado de lá para cá para não morrer de fome, e depois levado de volta. Aqui não estou atingindo amor próprio de ninguém, né? Se trata de história, de sociologia. Mais alguma pergunta? Beatriz? Gente, acho que foi o pontapé inicial das nossas atividades. Espero que as discussões sejam mais dinâmicas das próximas vezes. Hoje nós abreviamos, conseguimos um espaço até de 9 horas. Faltam 20 minutos, mas os meus dois parceiros não puderam vir, certamente virão. E também, se não houve um questionamento, que aconteça. Um questionamento, uma intervenção. Eu acho que muitos dos presentes aqui teriam muita coisa a dizer, mas tem essa inibição inicial, que espero que seja vencida nas próximas vezes. Eu estou aqui aberto. Manuel Domingos, eu faço votos que esse curso seja muito bom mesmo, sobre todos os aspectos, né? E eu estou vibrando muito por ele, porque eu sou uma pessoa por natureza, eu sou muito questionador e não tenho o menor remorso sobre isso, que a vida me ensinou a ser assim. Eu sou um filho único, fui criado num casulo, era terminantemente proibido debater e questionar. E hoje eu sou um homem de 67 anos e posso dizer que sou legitimado a falar de todos os meus contentamentos e descontentamentos, né? Então, assim, eu faço votos que esse curso seja bastante aproveitado para todos nós que estamos participando, né? Porque o gabinete de leitura, digo isso sem demagogia nem atitude piegas, no meu modo de pensar, é um dos equipamentos que mais me orgulha nessa Parnaíba, que eu moro há 14 anos aqui. Estou dizendo isso não é para lhe agradar, você sabe disso, mas porque o gabinete veio para fazer uma diferença muito expressiva. Eu me sinto orgulhoso de sua casa, abrir as portas, eu frequentar aquela casa, encontrar as pessoas que gosto, né? Hoje, por exemplo, assim, informalmente encontrei o Vicente Potência, recentemente empossado na academia, e o Benedito. E ali a gente se sentindo em casa, em meio aos seus livros, aquele ambiente. Então, assim, quero encerrar minha fala hoje dizendo que eu quero que esse curso, desejo profundamente que esse curso seja assim muito bem útil para todos nós, porque se depender de você, você é um cara que sabe proferir uma fala contemporânea, você sabe, tem todos os argumentos possíveis, acadêmico ou não, né? E é isso, né? Me perdoe por esse ufanismo cearense, né? Carlos, eu fiquei pensando aqui quando você estava falando. Olha, quer que eu lhe diga por que eu sou assim com relação ao Ceará? Porque eu fui morar em Belém do Pará em 1972, meu pai já era joalheiro lá naquela região, e muitas vezes eu era uma criança magrinha, obviamente a cabeça de ET, uma cabeça cearense e tal. E aí eu escutava tanta piada, tanta pilhéria e tanta coisa, e agora já, né, ingressando na minha querida velhice, na propalada terceira idade, eu não me permito aqui se fale mal de um estado que quer queira, quer não, mudou toda uma postura. O Ceará hoje é outro estado, né? O Ceará é violento, o Ceará... Não me interessa. O que me interessa é saber que hoje o meu estado me orgulha, né? Do Acre até o Rio Grande do Sul, do Mato Grosso até a Paraíba.
nós nos sentimos profundamente orgulhosos do Ceará, tá bom? Obrigado por mais uma fala, viu, Manuel? E assim, todas as boas energias para esse curso, porque você é ótimo, você tem uma bagagem inegável, tá certo? Eu faço votos que seja bons fluidos para todos nós, tá bom? Um abraço. Obrigado, Carlos. Não havendo mais questionamentos ou intervenções, nós ficamos por aqui, nos encontraremos na próxima terça-feira. Todos receberão com antecedência a ementa e a bibliografia. É uma grande satisfação, estou encerrando essa primeira aula com muita alegria e muita confiança que o nosso curso será produtivo. Muitíssimo obrigado. Até logo. Abre aí, Bia. Abre para todo mundo.